Olá, minha aluna, olá, meu aluno, eu sou Rodolfo Pamplona Filho e estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre noções propedêuticas do direito do trabalho no nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. E, meus amigos, no tópico anterior, além de fazer a introdução e as boas-vindas a este módulo, eu falei sobre o conceito de direito do trabalho e também falei sobre a sua denominação. Agora eu quero falar um pouco sobre as características tradicionais do direito do trabalho. E aí, dentro dessa linha, eu sigo a doutrina da saudosa professora Alice Monteiro de Barros, que foi inclusive minha avaliadora na prova oral do concurso para a magistratura em 95. A professora Alice, ela elencava 6 características do direito do trabalho. Isso, para mim, é muito interessante porque mostra a importância da doutrina, não é mesmo? Alice já nos deixou há tantos anos e como o seu pensamento continua atual nessa compreensão do direito do trabalho, não somente no Brasil, mas no mundo. A primeira característica do direito do trabalho, na linha de Alice, é a sua tendência infiere. O que é a tendência infiere do direito italiano? É de uma ampliação crescente. Por quê? Porque nós vamos discutir no campo do direito do trabalho literalmente a sua atuação. Mesmo quando se fala em flexibilização das relações de trabalho, não se trata de uma diminuição do direito do trabalho, mas às vezes de uma mudança do seu enfoque. Por quê? Porque a relação de emprego, a relação de trabalho subordinada é, sem sombra de dúvida, uma relação com uma profunda eletricidade social, que, sem sombra de qualquer dúvida, traz em si uma tendência enorme ao conflito. Ou ao conflito ou à opressão, com a impossibilidade de manifestar a voz, né? Paz sem voz não é paz, é medo, diria a música. E aí, nesse ponto, é preciso entender que essa tendência infiere de uma ampliação faz com que, muitas vezes, determinados institutos comecem a ser revistos pela própria evolução tecnológica. Note como, às vezes, você olha o texto da CLT e há coisas, para quem é muito jovem, né, parece estranho. O indivíduo fala lá sobre escrituração, mecanografia, datilografia. Eu sou pai de um casal, né, é uma menina maravilhosa, já fazendo psicologia, Marina, e meu pequeno Rodolfinho, meu príncipe. Né? Primeiro, quando o Rodolfinho viu a primeira vez uma máquina de escrever, ele brincou comigo: ó, pai, olha que legal, imprime online. Por quê? Porque a lógica dele é diferente. Quando eu falei que quando eu fiz concurso para justiça do trabalho, para servidor, antes de ser juiz, eu fiz o concurso em 91 para servidor, né? Eu fiz prova de datilografia. Meu filho brincava e dizia: pai, você é velho. Na verdade, o mundo evoluiu muito rápido. Né? Eu fico dizendo, eu não sei a sua idade, eu não sei quantos anos você tem, minha aluna, meu aluno, mas perceba, a depender da sua idade, a primeira vez que você viu uma tela touchscreen, você se mordeu todo para fazer. E quando ou você vê um colega, ou às vezes o seu filho mais novo, ele parece que já nasce sabendo mexer. Por quê? Porque o mundo muda. E novas formas de trabalho, novas formas de relações jurídicas trabalhistas surgem. Hoje a gente já fala há algum tempo, e a reforma trabalhista trouxe referência a isso, ao teletrabalho. Perceba que você pode fazer o seu TCC sobre o teletrabalho com diversos cortes. Converse com os nossos tutores sobre isso. Eu peço a você, quer falar sobre teletrabalho? Esse é só tema. É preciso dizer o que você quer discutir. Você quer discutir a disciplina jurídica? Você quer discutir se é possível ter controle de jornada, já que enquadrar lá no 62, pensar se dá para subverter isso, se tem como alguma forma de ter algum tipo de controle. Por quê? Porque simplesmente imaginar na tecnologia, se a gente fizesse um controle de retina ou de digital, em que tivesse uma certificação sobre o tempo que a pessoa estivesse trabalhando, será que não daria para afastar do 62?
Posso discutir, por exemplo, a questão da segurança da saúde do trabalho. São vários códigos sobre segurança e saúde do trabalho. Não deixe de ver o episódio, salvo engano, da segunda ou terceira temporada do Papeando com Pamplona, que eu fiz com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, das maiores autoridades sobre segurança e saúde do trabalho no Brasil, encantador, é meu confrade na Academia Brasileira de Trabalho, é alguém que você tem de tomar como referência. Não pode escrever sobre saúde e segurança sem falar de Sebastião Geraldo. E aí, nesse ponto, o que é interessante trabalhar nessa matéria? O direito do trabalho ele também vai mudando, vai se adequando a novas demandas, e é essa a característica da ampliação crescente. A segunda característica lembrada por Alice é o fato de ser um direito tuitivo. O que é isso? É um direito de reivindicação de classe, que tem uma finalidade tutelar, uma finalidade protetiva. Né? O direito do trabalho serve para proteger, mas não tem a menor dúvida. Não há reforma trabalhista que vai dizer sentido contrário. A gente pode dizer, vai proteger quem? O empregado ou o emprego? Quem protege? O Estado ou o sindicato? Mas a ideia de proteção, a ideia de... Há uma expressão que entrou na moda nos últimos anos, ela ficou realmente muito fashion, né? Todo mundo passou, foi uma das palavras do ano, né? A ideia de empoderar, o empoderamento. O direito do trabalho, sem sombra de dúvida, ele tem por finalidade empoderar o sujeito vulnerável da relação para tentar desigualar juridicamente, já que há uma desigualdade fática. E essa ideia decorre muito de reivindicações, decorre de postulações coletivas, e por isso é preciso ter realmente em mente que a gente tem uma característica própria do direito do trabalho que não é do direito civil tradicional. A terceira característica também, e aí eu sou um homem poliamorista, né? Eu casei com o direito civil e com o direito do trabalho ao mesmo tempo, né? E aqui é bem interessante, que é o cunho intervencionista. O direito do trabalho tem normas cogentes e imperativas, sem prejuízo da existência de normas dispositivas. Ou seja, aquilo que eu, como professor de direito civil, na minha pós-direito contratual aqui, ou nos meus alunos na graduação, ou na pós-graduação presencial, falo que nós temos um dirigismo contratual. O dirigismo contratual é realmente uma característica diferencial do direito do trabalho desde a sua gênese até a contemporaneidade. Note que esse também é um tema que pode ser fascinante para uma monografia de final de curso, porque o direito do trabalho tradicional reduz os espaços da autonomia da vontade. E na reforma trabalhista, digamos assim, numa contramão disso, há uma revalorização da autonomia da vontade, não somente da coletiva, no chavão da prevalência do negociado sobre o legislado, mas também da individual, quando a gente pensa, por exemplo, no hipersuficiente, no trabalhador intermitente, até mesmo na homologação da transação extrajudicial. Há vários elementos em que há uma revalorização da autonomia da vontade, inclusive individual. Perceba que isso choca. Note com a repercussão da reforma trabalhista, toda a grita, toda a resistência à reforma trabalhista, é justamente porque a característica tradicional do direito do trabalho é o seu cunho intervencionista. E isso mostra a importância e a atualidade desse tema. Quarto, o caráter cosmopolita, isto é, influenciado pelas normas internacionais. Amigos, eu falo com a liberdade que tem um lugar de fala nesse ponto, até na condição de magistrado. Quando veio a reforma trabalhista, depois disso, nós passamos a conversar, a discutir, a debater, a refletir sobre controle de convencionalidade de uma forma como se debatia muito pouco antes. Por quê? Porque, de fato, a área trabalhista sempre esteve influenciada por normas internacionais. Eu costumo dizer com certo orgulho que a Organização Internacional do Trabalho é mais antiga que a ONU, tem mais membros que a ONU. A
A Organização Internacional do Trabalho é da época da Liga das Nações, é ainda do final da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos ali, efetivamente, um organismo internacional que atua realmente num combate ao dumping, né? Um dumping social. Isso é algo que precisa ser visto. Se me permite, até, porque como é uma aula mais teórica, para não ficar muito árida, nesse ponto você dá uma pausa. Puxa lá no canal, puxa lá um poema meu chamado Desestruturação Produtiva. Eu tive a honra de recitá-lo, inclusive no TST, num seminário comemorativo ao aniversário da CLT. Né? E por quê? Porque uma menção é que o que nos leva a ser feliz é ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. É preciso efetivamente verificar o quanto a OIT pode ser um instrumento de combate ao dumping social na exigência de patamares civilizatórios mínimos na disciplina trabalhista. É claro que as normas de direito internacional, elas não têm uma cogência tão forte como as normas de direito interno, guardadas as proporções. Mas esse tipo de debate é importantíssimo e por isso o estudo do chamado direito internacional do trabalho. Quinta característica é o fato de seus institutos jurídicos mais típicos serem de ordem coletiva ou socializante. Aqui é sempre o cuidado, né, porque nós vivemos num mundo de gatilhos psicológicos, de discurso do ódio, tem que explicar as palavras. O caráter socializante é no sentido de social, ou seja, pensar na coletividade. O direito do trabalho tem uma característica de busca de isonomia, de uniformidade das condições de trabalho, pensando na valorização do indivíduo, mas lembrando que ele não é uma ilha, que ele tem uma relação com a coletividade, que ele é digno, como toda a comunidade é digna, e por isso a busca de uniformização, por isso as valorizações das normas coletivas autônomas, o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho, que nada mais são do que modalidades da expressão tradicional, que era contrato coletivo de trabalho. Ou seja, pensar nesses institutos sempre como uma repercussão social, coletiva. Isso é próprio do direito do trabalho. E a última característica, que é, digamos assim, uma volta ao início, é o fato de ser sempre um direito em transição. Né? A ideia não é só a ampliação crescente, mas sempre a sua modificação e a sua atualização. Tradicionalmente, é claro que os senhores vão ver, a gente parte na parte final da aula de hoje, quando vai falar sobre a questão da interpretação, da integração, né, a ideia da hermenêutica trabalhista, mas não há dúvida que até antes da reforma trabalhista, o TST sempre foi um tribunal que teve muita criatividade no acolhimento de teses, né? E os advogados trabalhistas, eu sempre faço o meu profundo respeito aos advogados trabalhistas, né? Dizendo que eu falo com liberdade, eu tenho realmente um lugar de fala diferenciado nesse ponto, na condição de magistrado, eu digo que jurisprudência é caso de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz apenas leva fama, porque são as teses suscitadas pelos advogados que acolhidas, aperfeiçoadas, debatidas, discutidas no Poder Judiciário é que vão construir a jurisprudência. E note como a jurisprudência do TST nos últimos 10, 15 anos, ela foi criativa na disciplina normativa, suprindo lacunas do texto legal, e aí, nesse ponto, especificando a existência de direitos. E tema fantástico para uma monografia final de curso, para o seu TCC, será que, com o novo parágrafo 2º do artigo 8º, será que, com aquelas restrições à modificação da jurisprudência, nós não temos uma restrição com a reforma trabalhista à atividade criativa do julgador, né, à hermenêutica trabalhista? Você pode fazer a sua monografia de final de curso sobre hermenêutica no direito do trabalho. Sensacional! Já li alguns textos fantásticos sobre isso. Por quê? Porque o direito do trabalho comporta isso na sua característica de transição.
Essas 6 características fundamentais, elas são do direito do trabalho como um todo. Mas quando eu falo como um todo, é porque o direito do trabalho pode ser compreendido também em partes. Há uma divisão. Toda divisão é para efeito didático, é uma concepção metodológica, né, que pode variar de autor para autor. Mas no campo do direito do trabalho, nós temos assentado pelo menos 2 ramos bem evidentes ou sub-ramos do direito do trabalho. O primeiro é, pensando em divisão, o direito individual do trabalho. Aquele que disciplina a relação de trabalho e os seus sujeitos, empregado e empregador. O conteúdo do contrato de trabalho, as repercussões, as alterações, suspensões, interrupções, a extinção da relação contratual, todos os efeitos aí decorrentes, tudo isso é objeto do direito individual do trabalho. Mas além dele, nós temos o direito coletivo do trabalho, pensando justamente nessa característica aqui mencionada dos institutos jurídicos serem de ordem coletiva ou socializante. A ideia de busca de uniformidade, a ideia de negociação coletiva, a ideia de buscar adequações setoriais para determinadas atividades. E isto é algo que não é razoável dentro da concepção tradicional do direito do trabalho, que seja negociado individualmente, pela relação de vulnerabilidade. Ou seja, nessa situação, no direito coletivo do trabalho, nós temos um afastamento gradual do Estado para que os trabalhadores, através dos seus legítimos representantes, que seriam os sindicatos, né, fazerem algum tipo de adaptação da legislação. Note que quando nós falamos de direito coletivo do trabalho, nós falamos de direito sindical. Lembro sobre isso. É possível falar de direito coletivo do trabalho sem sindicato? Há situações em que nós podemos trabalhar em participação dos trabalhadores, determinados aspectos que não dizem respeito necessariamente, exclusivamente, imprescindivelmente com a atuação do sindicato. Mas, na maior parte das relações, nós vamos ter o sindicato atuando. E por quê? Porque a expressão direito sindical também abrange não somente a atuação do Sindicato de Defesa dos Trabalhadores, mas a própria constituição, funcionamento, né, do sindicato, compreender quais são as suas formas de custeio, compreender qual é a sua estrutura, verificar nesse ponto o campo da liberdade sindical. Então, há muitas questões que são trabalhadas nesses 2 ramos básicos do direito do trabalho. Esses são os fundamentais. O nosso curso trabalha nesse módulo de direito material, basicamente o direito individual e o direito coletivo do trabalho. Pode-se falar também, já mencionei no bloco anterior, do direito administrativo do trabalho. Aí justamente a percepção de uma necessidade de uma fiscalização do Estado sobre as relações de trabalho. Isto é algo que passa no presente momento brasileiro de um repensar, de uma readequação, de uma redefinição, e isto, sem sombra de dúvida, é um campo que pode ser objeto de investigação, justamente nessa atuação maior ou menor da fiscalização do trabalho. Mas isto para falar de direito material, né? E aí o que é que a gente pode ainda desdobrar? Nós podemos pensar no direito processual do trabalho, que aí é um direito público propriamente dito e que é objeto do nosso outro módulo aqui, o direito processual do trabalho nas formas de solução de conflitos. É interessante falar que o direito processual do trabalho não deve abranger somente o direito judiciário do trabalho, embora, tal qual o direito coletivo e o direito sindical, numa mesma regra de 3, quase tudo se refere ao direito judiciário. Mas nós podemos pensar em soluções alternativas ou extrajudiciais de conflitos trabalhistas. Há modelos no direito estrangeiro nesse sentido e na própria reforma trabalhista houve algum tipo de estímulo a isso, seja na primeira previsão
especificamente de arbitragem nas relações individuais, seja na própria noção da transação judicial, seja numa diminuição da fiscalização em relação aos recibos, pense na modificação do artigo 477 da CLT, então nesse ponto, dando uma postura de maior valorização da manifestação da vontade, manifestada através de uma simples assinatura. Então, as formas de solução de conflitos, né, podem ser estudadas nesse momento. Lembre, por exemplo, já seguindo a diretriz do Supremo Tribunal Federal, a valorização dos programas de demissão voluntária, dos PDVs. Tudo isso pode ser estudado dentro do direito processual do trabalho. Além disso, nós trabalhamos aqui no nosso curso de pós-graduação, no mesmo modo de direito processual, com noções fundamentais de direito previdenciário. Direito previdenciário não é direito do trabalho. Agora, pela íntima relação do direito previdenciário com as relações de trabalho subordinado, né, nós trabalhamos essa questão, seja no plano previdenciário, seja no plano assistencial, aqui, seja no plano acidentário, né, para compreender efetivamente noções fundamentais que acabam se tornando, neste contexto político do país da contemporaneidade, né, ainda mais relevantes, pensando no futuro dos órgãos de solução trabalhista, de conflitos trabalhistas no Brasil. Sem sombra de dúvida, quando vocês fizerem, se já não fizeram, vão fazer o nosso módulo de direito processual, né, vão ver na parte final reflexões interessantíssimas sobre direito previdenciário com os nossos professores, que são os melhores do país. Você não vai ter a menor dúvida que o conteúdo vai ser tratado de uma forma com profundidade. Aqui eu quero fazer só uma homenagem ao ministro Maurício Godinho Delgado, porque ele, no seu livro, ele trabalha duas outras vertentes, uma que é o direito internacional do trabalho, que para nós trabalhamos isso ainda no direito material como um todo, mas é algo que vale a pena em função da importância histórica e internacional da Organização Internacional do Trabalho, suas convenções, recomendações, resoluções, né, o tema do controle da convencionalidade, entre outros temas, são importantíssimos para se estudar o direito internacional do trabalho, temos aula sobre isso, e o chamado direito público do trabalho, que abrangeria o direito processual, já mencionado, o direito administrativo, já mencionado, o direito previdenciário, acidentário, já mencionado, mas também o direito penal do trabalho, né? Eu sempre gosto de fazer aqui uma homenagem ao nosso presidente da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, Guilherme Guimarães Feliciano, magistrado trabalhista, professor da USP, que é doutor em direito penal, né? Ele talvez seja a maior referência em direito penal do trabalho no Brasil. Eu sempre digo, ó, agora ele está muito ocupado com a Ana Matra, mas eu digo, mais dia ou menos dia nós vamos fazer um Papeando com Pamplona com o Guilherme Feliciano. Será um prazer enorme fazer essa investigação, esse debate. Por quê? Porque é um tema efetivamente interessantíssimo, porque há estudos de direito penal que podem servir não somente para análise de um poder de privação de liberdade do magistrado, algo do gênero, mas institutos e princípios do direito penal e do direito processual penal que podem ser aplicáveis para análise de relações trabalhistas. Pense, por exemplo, no reconhecimento de uma falta grave, de uma justa causa. Há algumas discussões que precisam ser trabalhadas, presunção de inocência, ao devido processo legal. Como isso vai ser colocado na relação de trabalho, né? Gradações de penas, discussões sobre isso, vai ser, sem sombra de dúvida, uma questão interessantíssima. Eu, inclusive, já fiz um trabalho sobre isso, vocês acham disponível no Google, um texto sobre a competência penal da Justiça do Trabalho, né, de lege lata e de lege ferenda, né, analisando as potencialidades, principalmente pós-emenda 45, num outro momento histórico, né, são questões que podem ser objeto de reflexão. Sem sombra de dúvida, há muito ainda a trabalhar. No próximo bloco, eu vou trabalhar com vocês a questão da natureza do direito do trabalho, as suas funções, a autonomia, para podermos enfrentar a questão dos fundamentos e formação histórica do direito do trabalho. Eu quero que você tenha sempre em mente que
Todos os tópicos aqui tratados estão disponíveis para vocês na plataforma acadêmica. Fiz um roteirinho básico, isso é importante para esse modo. E também que você tenha a oportunidade de cada detalhe que faço aqui, você interrompa a aula, ouça, veja lá no canal, veja outros textos básicos, veja os textos disponibilizados pelos nossos tutores, para que você tenha, sem sombra de dúvida, o melhor curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do país. A gente volta no próximo bloco.